Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, por mais uma semana, por tudo que Ele faz e, acima de tudo, por tudo que Ele é. Vamos para mais uma reflexão da semana e no dia de hoje o Senhor nos entregou a passagem que fica em 2 Pedro 2, a partir do 20 até o 22, que diz assim: Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É forte, né, essa passagem? Realmente. O Senhor, Ele tem falado comigo nesses últimos dias a respeito do nosso posicionamento, do que resulta as nossas ações, os nossos pensamentos, nosso modo de viver. Essa passagem ela vem trazer ao meu coração uma certa tristeza. Por quê? Porque ela é a verdade do Senhor sendo dita para muitos daqueles que um dia entregou sua vida ao Senhor, reconheceu Jesus como seu Salvador, porém, por algum motivo, veio a se distanciar. Ele diz: se deixaram enredar novamente pelas coisas do mundo, se deixaram enredar novamente pelas coisas da carne e se tornaram vencidos pela carne, vencidos pela investida maligna, que toma muitas vezes até a mente dessas pessoas, fazendo com que essas pessoas elas desconheçam tudo que aprendeu através da palavra, toda a experiência que teve através de Jesus. Algumas pessoas têm o hábito de dizer que uma vez salvo para sempre. Mas essa palavra aqui, ela nos desmistifica essa afirmação. A palavra de Deus diz que a pessoa, ela escapou das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas pessoas que por algum motivo voltou a viver carnalmente, ela passa ao estado pior do que o seu primeiro. Eu me lembro também da afirmação da palavra quando diz que quando um demônio habita num local, esse local pode ser realmente um território físico, como também a vida de uma pessoa. A palavra diz que se você o expulsa em nome de Jesus, verdadeiramente ele sai. Porém, se a pessoa não toma a posição de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, o seu Senhor, essa pessoa ela fica suscetível, aberta, com uma porta
praticamente escancarada para que esse demônio volte. Ele dá uma volta, a palavra diz, ele dá uma volta no mundo e não volta só. Ele volta com mais 7. Então, o estado dessa pessoa, assim como também essa passagem diz, fica pior do que no início. Então, melhor se essa pessoa nem procurasse a libertação, porque se não há verdadeira conversão, né? Se você só quer se ver livre da situação e não reconhecer realmente o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, o estado ele volta a ser pior, bem calamitante. Aqui também fala uma situação semelhante. Aqui fala a respeito da decisão que a pessoa tomou em escapar dessas contaminações do mundo, das coisas que viviam, e que depois de ter vivido essa experiência maravilhosa que é a presença do Senhor, se deixou levar, se deixou enredar novamente, né? E ser vencido, porque não alimentou o espírito mais do que a carne, se deixou vencer pelas adversidades que surgiram em suas vidas e mesmo sabendo da verdade, decidiu tomar o caminho errado, né? E ele diz que o estado dessa pessoa se tornou deplorável, se tornou esse último estado pior do que o primeiro, porque aqueles que tiveram o conhecimento, né, da justiça, do caminho da justiça, eles não podem voltar atrás. Quer dizer, não devem. Mas uma vez que volta atrás, né, ele se aparta dos santos mandamentos do Senhor, daquilo que a palavra de Deus diz. A palavra ela conclui que assim como um ditado verdadeiro, como ele enfatiza nessa palavra, o cão voltou ao seu próprio vômito. A porca lavada voltou a revolver-se num lamaçal. É como se você realmente tirasse aquela pessoa daquela condição. Você não, né? A própria pessoa, né? Eu me tirei daquela condição e por N motivos, qualquer que seja, eu me coloco novamente. Então é importante dizer que também falando a respeito da passagem completa, né, do capítulo completo, que é o 2, ele fala não só da pessoa que tomou esse tipo de atitude, mas ele também fala sobre os mestres que induziram pessoas a viverem dessa forma. Se você pegar agora o capítulo 2 do segundo de 2 Pedro, da segunda carta de Pedro, se você pegar o capítulo 2 e ler ele completo, você vai ver que assim como houve profetas, falsos profetas, também se levantaram no tempo de hoje, falsos mestres que não ensinam corretamente a palavra, que pegam trechos e ensinam partes e induz as pessoas a certos atos que na verdade não condiz com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é completa. Para que você saiba a verdade a respeito da palavra, você tem que ler, você tem que praticar aquilo que você está aprendendo na leitura, não apenas aquilo que está sendo ensinado. Porque eu estou aqui passando para vocês um trecho da palavra do Senhor, mas a responsabilidade é sua de buscar ler a palavra para conhecer a palavra e assim aplicá-la da forma correta.
Porque por mais que eu tente ensinar algo, replicar algo, o Senhor, Ele pode ter experiências diferentes com cada um, através da mesma palavra. Mas o que diz aqui essa palavra é algo bem didático, é bem sim, sim, não, não. Ele diz que pessoas vão sofrer as consequências das suas atitudes, tendo em vista que se decidiram, né, por Jesus, se usam como mestres e que ensinam errado e que, ou, né, no caso daquelas que não são mestres, que são aqueles que aprendem ou que vivem, né, dizendo que se entregou verdadeiramente para o Senhor, que não é mentira. A decisão pode ter sido tomada, mas as situações podem levar essa pessoa a se afastar. Quando ela se afasta, o estado dela fica pior do que era antes. E a palavra de Deus disse que era melhor que ele nunca tivesse se decidido por Jesus, né? Porque o peso é maior. É bem aquela história que eu contei no começo a respeito dos demônios que são expulsos, né? Então, que nós possamos verdadeiramente refletir no que diz essa palavra. Nós tenhamos cuidado, busquemos cada vez mais a presença do Senhor, porque só Ele que nos fortalece para permanecer no caminho. Porque por nós mesmos nós não conseguimos, nós não somos nada, nós não temos força. A nossa carne reina o pecado. O mundo nos condiciona a viver esse pecado, porque o inimigo das nossas almas está ao nosso derredor, esperando só uma brechinha, e o tempo inteiro influenciando para que a gente se arrependa da nossa decisão, para que a gente tome decisões erradas, para que a gente venha desobedecer o que diz a palavra de Deus e estar apto para ser rejeitado. Porque o Senhor, através dessa palavra, não só do trecho que eu li, mas do livro, né, do capítulo 2, ele diz que Ele é justiça, que Ele castigou os anjos, expulsando-os do céu quando houve rebelião. Ele queimou cidades como Sodoma e Gomorra por conta da impiedade, mas Ele, como eu disse, é justiça. Existia aqueles que tinham integridade, que sofriam o seu coração ao ver a impiedade, e Ele o poupou. No caso de Sodoma e Gomorra, Ló. No caso do tempo de antigamente, quando houve a destruição da terra através do dilúvio, Noé, né? E é interessante falar que Ele sempre vai poupar aqueles que são íntegros, aqueles que perseveram, aqueles que estão firmes. Mas o Senhor, Ele não tem um culpado por inocente. Então, que possamos entender isso e nos posicionar e buscar sempre conhecer a palavra do Senhor para não errar, para não se deixar levar por ventos de doutrinas, porque facilmente nos é enredado. Mas se a gente conhece verdadeiramente a palavra do Senhor, a gente vai saber a verdade. E como diz ela, a verdade nos libertará. Amém? Fica na paz do Senhor. Um grande beijo e até a próxima reflexão.